Deus seja louvado. Amém. Amém. Então, irmãos, dando continuidade no nosso curso, né? Se eu zerar a mesa agora, você consegue fazer uma banda do zero? Ó o pessoal pensando. Eu vou zerar a mesa agora. Você consegue fazer a banda do zero? Do zero que eu falo você vai ter que abrir o roteamento, entender para onde está saindo cada sinal, para onde é que você está enviando, fazer o roteamento de entrada e saída, rotear bus estéreo, humano, falta de efeito, para onde é que vai cada efeito, insertar cada dinâmico que você precisa, fazer todas as equalizações, fazer todos os panorâmicos. Você consegue fazer do zero? Você sabe quantas pessoas levantam a mão? Uma ou duas. Uma ou duas. Uma ou duas. Todo mundo já pega a cena pronta, seja numa analógica, mas já tá lá mixado com volume. Não, eu só ligo aqui e você é a produção sua. Se você opera, se eu opero, você equaliza, não, já pego lá pronto. E se tiver do zero a mesa, você faz? Não, então não é operador de som, amigo, desculpa. Gatão, você é uma pessoa que liga o equipamento e aumenta o volume. Eu já peguei uma igreja que tem uma mesa analógica com os botãozinhos tudo riscados assim. Com o nomezinho. Opa, aqui, agudinho aqui, o grave aqui. Alguém já deixou pronto. fez uma cena pronta lá. Como se todo mundo usasse a mesma coisa. Meu Deus do céu. Mas isso é falta de conhecimento que você fala. Então, assim, não é só acústica ruim, equipamento ruim, não. É porque, cara, operador. Na verdade, o povo não quer aprender, né? Os caras não querem quebrar a cabeça para poder assim, entender realmente aquilo ali. Quem opera o wing aqui? Eu. Se eu zerar a mesa agora. Pronto, irmãos, era isso. Esse é o fundamento do nosso curso, né? Então, para os irmãos verem que é comum a dificuldade com o sistema de som. Inclusive, para os próprios técnicos, né? Tem diferenças. E uma das diferenças, irmãos, é justamente o assunto de hoje, equalização. A equalização, cada um aprendeu de um jeito ou tem uma afinidade de um jeito. A gente falou isso já desde o capítulo 10, que nós vamos, só relembrando, né? Que nós falamos que nossa equalização na congregação deve ser uma equalização simples e acessível, quer dizer, que não precise de tanto equipamento de som ou de tanto estudo, né? Para a gente poder arrumar a nossa mesa, como ele disse lá, fazer a cena, né? A cena não é uma cena individual, cada culto é uma cena diferente. Cena seria um ajuste, para os irmãos entenderem. Não é cada culto um ajuste diferente. E nem para cada pregador um ajuste diferente. A nossa cena deve ser simples e que seja igualitária para todo mundo, né? Para os irmãos que falam, que testemunham, tanto para os irmãos que pregam, deve ser a mesma equalização. Então, uma coisa simples, mas que é uma cena única, como ele falou ali, né? O operador chega, já está tudo pronto. A cena está pronta, não precisa mexer na cena. Agora, nós sim, como técnicos, vamos ter que trabalhar para que essa cena seja o mais perfeito possível, para que não ocorra microfonias, nem som ruim, né? Aqui, recapitulando, né? Essa figura dessa menininha aqui, ó, tá com som ou muito alto ou muito ruim. O som não está entendendo nada. Então, isso aqui nós já vimos também, causa fadiga auditiva, né? Um som ruim, alto ou mal equalizado, ele acaba prejudicando os nossos ouvidos, né? Aqui também esse vídeo nós não... som, vamos ver mais esse vídeo também na prática também. Já é um outro curso, veja bem, irmãos, é um outro curso presencial para uma outra turma e tudo evangélico, vamos ver, para quem não viu, né? Se alguém tiver algum aplicativo, ele tem, né? Quanto que tá aí mais ou menos? Tô falando. 80, 85. E eu tô falando forte, gente? Tô falando fraco. Vocês estão me entendendo? Tá todo mundo me entendendo? Ok. Ah não, Thiago, mas peraí, mas quando entra a banda, aí não, pô. Aí é uma pressão que aí não dá, não tem. E concordo, porque é uma massa sonora, você tem muitos elementos, é um desafio. Eu sei que é. Só que lembra que a gente falou de 20 Hz até 20 mil, que a ideia não é eu trabalhar com volume principalmente, mas com distribuição de frequência? Se eu for trabalhar com todas as frequências equilibradas, no máximo em 85, 90 dB no máximo, consegui tirar um resultado. Som bom nunca e jamais foi e jamais será sinônimo de som alto. Nunca. Olha como que o som é bom, ó. Aí você vai lá, tudo fortão. As pessoas saem da igreja tipo, hã? Ninguém ouve mais nada. Como que você sabe normalmente se uma igreja ou se algumas pessoas têm problemas auditivos? Quando você conversa com ela, e normalmente, não é uma regra, né? Mas normalmente essa pessoa, ela tem o costume de falar muito, muito alto. Muito alto.
ou se ela fica assim, ó. Por que ela fica meio de lado? Porque desse ouvido ela já perdeu. Doido, né? E ela vai direcionar o que ela ouve melhor. Então ela fica um pouquinho de lado assim, ó. Então, mais um grupo, os irmãos viram mais um grupo presencial de estudo, né? Como é importante, né, esses detalhes, né? Ele frisou ali que o som alto não é bom, né? É ao contrário de ser bom, ele não é bom, ele é indesejável, vamos falar assim, né? Bom, relembrando, irmãos, antigamente, falando sobre equalização e equalizador, antigamente não, hoje ainda. Tenho certeza que tem irmãos assistindo no nosso grupo aqui, que tem esse sistema ainda até hoje. O que é um sistema analógico? É uma mesa analógica, né, de botões. Geralmente, nesse padrão aqui, deve ser uma Yamaha, salvo engano, esse modelo. Essa mesa tem os microfones de entrada e tem os botões, né, nós chamamos de faders, né? Que são os volumes, aqui é o master, etc. Os irmãos já estão habituados. Aqui, salvo engano, é um equalizador gráfico. Ó. Tem 1, 2, 3, 6 ou 7 bandas de equalização. Isso é normal. A maioria das nossas igrejas tem essa mesa aqui. Porém, essa mesa não tem um compressor, que nós já vimos a utilidade, que é muito importante ter um compressor com limiter, né? Só que já há mais de 10 anos que eu venho observando no manual da congregação, existe a recomendação de ter no sistema de som um compressor. Tanto é que essa igreja aqui tem mais de 10 anos, essa foto que eu tirei, e esse está até hoje esse compressor lá, ó, analógico. Tá? Só que a grande dificuldade é justamente ajustar esse monte de botãozinhos aqui, ó. Eu tirei um zoom aqui embaixo, ó. Tá vendo? Cada botão desse é uma luzinha dessa. Isso aqui, ó, para quem não estuda som, é horrível. O que é threshold, ratio, ataque, release? Tem que estudar cada item desse para tu fazer uma equalização adequada. Aí o que eu fiz na época? Isso aqui é uns 5 anos atrás. Eu pedi uma ajuda esse equalizador também, ó, tem 32 bandas. Para quem não conhece, não domina o som, o áudio, é muito difícil ficar mexendo aqui aleatoriamente. Você acaba estragando o som. Às vezes, tu pode até pensar que está melhor, mas para outros ouvidos não está legal, né? Então, para a gente não mexer muito, o que eu fiz nessa igreja? Só um exemplo para os irmãos entenderem. Como eu não tinha conhecimento de compressor nenhum, e nem de equalizador, esse equalizador gráfico que chama, né, que tem 32 bandas, eu desliguei essas duas peças aqui, desliguei, e trabalhei só com a mesa e o amplificador. Isso aqui é a mesma, né? O compressor aqui é o mesmo compressor aqui. Então, eu desliguei esse, por quê? Porque eu não conseguia ajustar com isso. Isso atrapalhava mais do que ajudava. Irmãos, com certeza, a maioria das igrejas que eu vi isso aqui, nenhuma estava ajustado de uma maneira correta, como deveria, assim, tá? Então, por isso que eu desliguei. Aí, o que eu fiz? Eu trabalhei só, ficou bom só com a mesa. Até coloquei para o irmão Israel, eu respondi, uns 4 anos aqui, respondi com ele, ele falou, ó, desativa os botões da mesa, que seria para desativar o grave, médio, agudo, porque uma vez que você trabalha com esse equalizador aqui, você não precisa trabalhar com esse aqui, né? Ou você trabalha aqui ou aqui. Mas como isso aqui estava muito complicado na época para mim, eu não tinha conhecimento, eu simplesmente desliguei esse, que causava problema, e eu fiz a carinha triste. Os irmãos lembram, ó, ficou bom com a mesa, só com a mesa, em menos 8 dB em 1K. Então, eu descobri lá pelo AudioTool, pelo RTA, né, aquele aplicativo de celular, que 1K estava em excesso. Então, eu tirei 8 dB, aí escrevi para ele aqui, ó, ficou bom só com a mesa em 8 dB. Então, a partir disso aqui, eu comecei a ter uma experiência diferente, que às vezes não é tanto mexer em tanto botão, às vezes você mexe em uma coisa só, uma frequência só, resolveu tudo. Então, eu acabei desligando isso aqui, ó. Todas as igrejas que eu vou que tem isso, eu desligo. Eu simplesmente desligo. Então, tá, irmão, isso antigamente aqui pode se considerar hoje, tá? Próximo lá, aqui, ó, atualmente. Então, não é que atualmente, o que nós temos de novo? O que é novo? Esse processador, para mim, particularmente, é novo. Já tem uns 3 anos, mas novo no sentido assim, não é uma coisa antiga que nós aprendemos na congregação, né? Se aprendeu, uma meia dúzia talvez, eu nunca fiquei sabendo que alguém usou um processador na congregação. É só a mesa simples. E mais novo ainda é a mesa digital, né? Que também é do mesmo, os dois são digitais, processador digital, por quê? Porque eu só tenho esse console, vamos falar assim, e esse console,
E eu tenho que ter uma mesa para operar. Isso aqui não é uma mesa de som, isso aqui também não é, chama de mesa, mas é um console, né? Aqui é só as entradas, né? É um pré, vamos falar assim, isso aqui é um pré-amplificador. Tanto é que eu preciso de um amplificador para usar essa mesa. A mesma coisa, o processador, eu preciso ter um amplificador para tocar o processador, certo? Então, só atualizando para os irmãos, são equipamentos novos, modernos, e que a maioria de nós não detém conhecimento, nem do processador, tampouco da mesa digital, tá? Então, aí, apesar de ser bem simples, no caso do processador, nós vamos ver, é muito simples, já falamos, né, nas aulas passadas, né? Então, eu indicaria isso. E quem não tem um processador digital, nem uma mesa digital, vai usar o que a mesa tem. No caso aqui, esse modelo de mesa tem um equalizador gráfico, aqui tem 8 bandas de frequência, ó, 63 Hz até 16K, 16 mil. Aí que eu chamo de carinha triste, né? Que toda igreja que eu vou, que isso aqui está fora desse padrão, geralmente está dando problema, o som está ruim, voz de lata, ou está muita microfonia, se aumenta um pouquinho o som. Então, esse corte aqui, que nós chamamos de crossover, né? Que é cortar o grave, subgrave, aliás, o sub, né? E cortar os agudos acima de 8.000, 8K, né? Ou 6.000, depende da igreja. Geralmente, agora eu não tenho cortado isso aqui, eu tenho cortado só o subgrave, já tem suficiente, mas dependendo do microfone que tu usa, por isso que o microfone é importantíssimo, né? Se é um microfone dinâmico, de qualidade, fica muito mais fácil fazer essa equalização, que essa equalização é de ouvido, praticamente, porque não tem equipamento, você só mexe nesse botão e não precisa de um equipamento extra. Aqui, só para exemplificar, nós vamos falar no próximo capítulo, é uma mesa digital da Behringer XR16, né? Que o nosso irmão Geisiel já domina a instalação, eu ainda estou apanhando com isso aqui, já faz uns 4 anos que eu tive essa primeira aula, mas como eu não instalo muito digital, eu tenho dificuldade até hoje, principalmente na parte de, tem que baixar o sistema no aplicativo do notebook, né, do tablet, né, e aí tem que configurar um monte de janela, um monte de caminho, e aí já dificulta, por isso que eu deixei para uma aula específica para isso, né. Então, continuando, irmãos, existe 4 tipos de equalização, né, que nós falamos. Tem a mais simples, que é essa que nós falamos de ouvido, né, que tu pega e faz a equalização aqui, ó, com a carinha triste, né, carinha triste aqui, né, como eu falei, né, cortando o subgrave a partir de 6K ou 8K. Não é que corta totalmente, né, irmãos? A gente abaixa o volume, vai abaixando aqui. Nesse último, as extremidades eu zero mesmo, aqui é menos 12 dB, tá? Dá para ler aqui. E os outros aqui, se tivesse mais um aqui, eu colocaria na metade mais ou menos, até que fica essa plataforma assim, né? E aqui é a faixa da voz. Lembram? Nós falamos várias vezes, a voz está comprimida mais ou menos entre 200 Hz a 4.000, 4K. Então, essa plataforma aqui, raramente eu mexo. E quando eu mexo, é para baixo, tá, irmãos? Lembrando, sempre abaixando, atenuando, e nunca aumentando para cima aqui a microfonia, a frequência, porque aí tu aumenta a microfonia. O som fica mais alto e mais fácil de microfonar. Então, é sempre atenuando, sempre descendo aqui a frequência. Aqui, essa mesa, irmãos, ela não tem... Essa mesa, ela não tem equalizador gráfico, esse aqui, ó. Aqui do lado, geralmente, ela fica aqui, ó, à direita. Porque é a saída, o lado direito é a saída. E aqui é a entrada dos microfones. Quando não tem na saída, que é esse caso aqui, a equalização é feita aqui nesses botões, ó. Cada um desses é um microfone, certo? Cada fader desse é um microfone. Então, púlpito, oração, testemunho, irmãos, sem fio, etc. Então, cada microfone tem uma equalização individual. Aqui é o high, aqui é o mid e aqui é o low. Ou seja, agudo, médio e grave. Aqui não dá para ver, mas está equalizado aqui. Essa igreja, eu fui nesse final de semana, eu fui visitar essa igreja, tirei essa foto aqui no final do culto e vi que estava bem equalizado. Eu perguntei para o irmão operador, que eu fiquei do lado dele, irmão, o irmão sabe operar aqui? Não, irmão, não sei nada. Mas como é que tu opera? Não, irmão, eu não mexo nada, tudo que está aqui. Então, um instalador veio, fez a configuração, sem dar microfonia, realmente assistiu o culto lá, não deu microfonia, e aqui ele está trabalhando no volume 0, o 0 é o ideal aqui, ó. Se a igreja encher muito, aumenta um pouquinho, né? Mas o 0 já é uma equalização
Aqui o ganho também está no 0, ó, nós já ensinamos isso, lembra? No 0 dB, nós vamos ver na prática em vídeo hoje. E esse aqui é a colaboração do irmão do grupo, Mon Fagner, deve estar nos ouvindo aí, deve estar participando. Ele mandou para mim essa semana um vídeo, nessa igreja dele, com o irmão pregando, ou testemunhando, e eu observei o seguinte, ele disse que lá eles fizeram, não sei como, nunca ouvi falar, mas eles fizeram um compressor, tá? Então, ele não tem um compressor profissional, pelo que eu entendi, né, que seria isso aqui, ó, esse compressor eles não têm, ele mandou fazer, eles fizeram, né, para mim é novidade, mas fizeram um compressor que funciona muito bem. Aqui, essa foto, esse print que eu tirei, é no momento do auge da pregação, o irmão está bem animado, falando bem alto, e os irmãos vejam que essa luzinha verde não chegou aqui a laranja, aqui é laranja e depois é o vermelho. Mesmo estando bem forte, não ultrapassou, se eu não me engano, acho que piscou uma luzinha aqui só do laranja. Mas o que não pode é clipar, que a gente fala. Clipar é cortar a onda sonora, aí fica vermelho, aí começa a distorcer o som e a qualidade cai muito, né, do som. Então, o que acontece? Ele mostrou que esse compressor que eles usam está segurando bem o grito do pregador, certo? Agora, uma coisa que eu observei, só inclusive ontem, viu, Monfagner? Que aqui, ó, não tá a carinha triste, não cortou aqui o agudo, ó, aqui é 8K, eu marquei aqui é 16K. Tudo bem, não tem problema. Se não dá microfonia, como não estava dando, não é necessário abaixar aqui. Mas não deu para ver como é que tá o grave lá, tá? O grave, o vídeo que o irmão mandou, não percebi. Mas, teoricamente, deve estar equalizado aqui. Se não tiver, a dica que eu dou é para equalizar o subgrave. O subgrave é obrigatório, tá? É obrigatório. Agora, aqui no agudo, quando ele fez aqui, depende da acústica, da caixa de som, da resposta, do microfone, principalmente. Mas aqui tá ótimo, o som dele tá ótimo, tá? Dá para melhorar, talvez, se melhorar um pouco esse subgrave que eu não vi se está certo. Então, esse primeiro aqui de ouvido, eu não preciso ter equipamento de som, eu não preciso de um audio tool, por exemplo, né? Um leitor de RTA, eu não preciso de um software. Então, eu faço mais ou menos com essa experiência de ouvido, eu abaixo e tal, ligo o som e vou aumentando o volume ou abaixando conforme eu achar que está bom. Então, geralmente a maioria faz assim, é o mais simples, é bom, dá resultado, né? Em segundo lugar, irmão, eu começo a usar, então, esse equalizador gráfico, que algumas mesas têm. Aí que eu falo da carinha triste, tá? Então, eu posso fazer essa carinha triste aqui na entrada do equalizador gráfico de entrada, como? Eu tiro aqui o agudo, eu deixo em flat, o médio também em flat, só que o subgrave aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Eu corto ele para a esquerda aqui, eu tiro até sumir aquela ressonância, aquele bom, aquele ronco, né? Aí que está equalizado. Só que uma equalização muito simples, muito precoce, mas é o que eu tenho. Nesse caso dessa igreja, por exemplo, o som estava excelente. Não precisei disso aqui, não precisei de nada digital, o som está excelente. Tem 8 caixas de som, 2 vias, caixas comum de 8 polegadas, e o som está bom. Porém, essa igreja tem um forro acústico, forro mineral acústico. É o que muda bastante, nós já falamos lá no início, lembram? A acústica é 50% da qualidade de um som, certo? Então, aqui, está explicado, essa aqui é a mais simples, que todo mundo deve sair sabendo do curso, né? Espero que todo mundo já saia, quem já sabe, melhor ainda, né? E em segundo lugar, o equalizador gráfico, então, está aqui, que já acabamos de falar, né? Pode ser um equalizador gráfico nas mesas digitais. Esse equalizador gráfico, ele tem tanto aqui no microfone de entrada, quanto nas caixas de som na saída, que é essa saída aqui. Essa aqui é a saída, a equalização de saída que nós falamos. Então tá, aqui está o equalizador gráfico, né? Equalizador paramétrico. Tá, agora começa a entrar no equalizador paramétrico, é um equalizador que exige que você tenha parâmetros. Paramétrico quer dizer parâmetros. E quais são os parâmetros? São 3 parâmetros. Nós vamos ver. O primeiro parâmetro, a gente fala que é a frequência que eu vou mexer. Primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o fator Q, que é a curva. Tamanho da curva. Se vai ser uma curva longa ou vai ser uma curva fechada, vamos falar assim. E o terceiro parâmetro é quantos dBs que eu tiro.
tá? O equalizador paramétrico geralmente tem de 3 a 8 filtros, quer dizer, 3 faixas, vamos falar assim, de frequência para eu mexer. 3 é o mínimo. Mas, por experiência, eu digo para os irmãos, eu mexo em uma só ou 2 no máximo, não precisa usar. Quanto mais mexer, a gente tem mais sujeito a errar mais, tá? Então, esse equalizador paramétrico vem numa mesa digital ou processador. Isso aqui, ó, processador digital ou mesa digital. Todos praticamente têm esse equalizador paramétrico. E vamos ver aqui, ó, agora essa parte aqui que nós falamos, vamos ver na prática como eu faço isso aqui. Já falei bastante. Agora vamos ver. Esse vídeo foi agora no último sábado, nessa igreja em Sumaré, que nós estivemos lá. Esse é um processador. Deus prevalecerá com glória, com virtude, com ânimo e paz. Ó, todos os microfones abertos. Ó. Nenhuma microfonia. Mas só para mostrar a equalização. Contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Pronto, irmãos, esse aí foi bom mostrar novamente. Um irmão até perguntou, mandou uma mensagem para mim hoje, que tem uma igreja bem no interior do Paraná que não tem operador de som. Falei, irmãos, como é que eu faço? Tem como? A igreja está muito provada, tem muita dificuldade, então está aí mostrado, né, com esse equipamento que tem compressor e processador, com esse processador eu consigo fazer igual a mesa digital, deixar um som automático, nós falamos. Por necessidade, né, irmão? Nós não vamos fazer isso em todas as igrejas, claro, né? Mas dependendo da necessidade, tem como fazer o som ficar tudo aberto e o irmão atende o culto. Quem liga o som é o irmão da porta, né? O porteiro, tá? Bom, agora a última, então, essa forma de equalizar, então, aqui nós vimos aqui, né? Só nos botões de entrada, depois nós vimos no gráfico aqui. Em terceiro lugar, equalizador paramétrico, que eu vou mexer nas 3 frequências ou 3 filtros, nós vamos ver mais para frente. Em quarto lugar, software de alinhamento com medição, que é o mais difícil, que exige muito mais conhecimento e cursos, e se não tiver um software gratuito, nesse caso aqui, ó, esse Rio é gratuito, e esse Smart é pago. Geralmente os profissionais trabalham com esse Smart, certo? Vamos ver esse vídeo com a mesa digital funcionando, com esse alinhamento de sistema que o nosso irmão Israel que fez. Ele tem bastante domínio nessa área de software Rio, eu uso o software Rio, vamos ver. Parece que estamos enxergando essa cena. Partiu o pão. Quando partiu os olhos dele se abriu. E aqui está o notebook, o sistema está aqui. Em nome de Deus, a tristeza foi embora. Irmão, eles nem comeram, voltaram com... Parece que estamos não observa que o volume está tudo em zero, só o pregador que está um pouquinho para cima. A igreja estava lotada, olha aqui, ó, acendendo a luzinha do compressor. Glória ao nome de Deus, a tristeza foi embora. Os irmãos veem ali o sistema automático, que eu falo, automatizado. O operador está assistindo o culto ali praticamente só, né? Mas facilita muito por causa do compressor que tem. O compressor que tem aqui. Aliás, toda mesa que tem um compressor funciona igual aquela parte ali. Tá é bem fácil de operar, controlar. Então, irmãos, aqui, acho que, puxa, eu perdi o link que eu queria, era para estar aqui, acho que eu salvei em outro, eu vou achar ele. Então, aqui, irmãos, é um resumão, como que eu faço do zero, né, como no início da aula lá, como fazer do zero, perguntou para aquela turma lá de estudante, de instalador de som, você sabe fazer, senta numa mesa, vai operar o som, tu sabe fazer do zero, desde o ganho, tudo. Então, está aqui um passo a passo que eu fiz, que é a maneira com que eu faço, irmãos, pelo menos tem dado certo, como eu falei para os irmãos, né? Primeiro você observa a estrutura de ganho do teu sistema, o que é o ganho? A potência que tu tem, geralmente, né? A potência tem que ficar no máximo, né? 90% dos profissionais falam isso, ó, deixa a potência sempre no máximo. E aí tu regula lá pelo master da mesa, ou volume mesmo, né? E principalmente na congregação, nossas potências não são muito fortes, né? Então, não tem problema de estourar uma caixa de som, a não ser que tu bota uma potência aí de 5.000 watts, que não precisa. Recapitulando, irmãos, a potência é de acordo com a quantidade de caixas e a potência da caixa. Então, nós sempre falamos isso. Se uma caixa tem 100 watts de potência, tu bota 4 caixas numa sala de oração, então tu tem 4 vezes 100, 400 watts. Então, a potência
ideal, né, para não gastar muito, é 50%. Tu não usa mais do que 50% para falar com voz. Tu pode usar numa música, no show, ao vivo, aí sim, mas na igreja, na congregação, a potência é sempre a metade das caixas de som. Então, a potência de 200 watts é suficiente para a maioria das nossas igrejas. Só exemplificando. É mais um motivo para tu botar a potência no máximo, porque 200 watts vai dar 50 watts cada caixa. A caixa de 100, tu nunca vai queimar a caixa botando a potência no máximo, né? Então, a estrutura de ganho, a primeira coisa que a gente tem que pensar no sistema de som. Se está adequada a potência com as caixas, sim. Ok, ótimo. Vamos continuando, então. Então, botões das frequências, né? Que são aqueles botõezinhos lá, da grave, médio, agudo. Deixa tudo em flat. O ganho do microfone, tudo em flat. O master, flat. Volume não está em flat. Volume é no flat, a gente fala flat é o meio, tá? Os outros é no 0, né? E o volume seria no 5, ou seja, o volume médio ali suficiente para começar o culto. Então, a gente deve deixar a mesa nesse padrão aqui, nesses parâmetros, né? Em seguida, irmãos, a gente já pode fazer de cara o corte, o crossover, ou chamado lock-cut, né? Corte de graves, tá? Você vai no grave em 105 Hz, que esse aqui é uma receitinha do irmão Israel, geralmente dá certo nas caixas dele, tá? Outras caixas de som, as caixas convencionais, os irmãos costumam subir essa aqui para 120 Hz, 140. Isso vai depender da caixa e da sala, da acústica da sala. Mas para a caixa Line Array, eu peguei esse modelo aqui, que é a caixa do irmão Israel, que nós vamos ver um caso, uma instalação dela. E isso aqui, 18 dB, é uma atenuação, uma curva que faz, sabe aquela curva da carinha triste lá? É aquela curvinha, para o irmão entender, tá? Em terceiro lugar, né, seguindo o passo a passo, abre o canal do púlpito e vai subindo, ele está no 5, no meio, certo? Nesse passo número 3, tu vai abrir e vai, de propósito, forçar o volume para começar a apitar a microfonia, porque o que é microfonia? É o excesso de volume, excesso de ganho. Então, quando eu elevo o ganho, o botão do ganho do microfone do canal 1, eu elevo o volume até começar a apitar. Pronto, é a primeira microfonia que eu devo cortar. E raramente eu vou fazer isso 2 ou 3 vezes. Fazendo uma vez, irmão, já é suficiente. A hora que eu forçar o sistema, começou a apitar, o que acontece? Eu vou ter que ter um aplicativo, que seria esse Audio Tool aqui, para identificar o apito é isso aqui, irmãos. Ó. Pá, tá, isso aqui é a microfonia. Entendeu? Então, voltando ali, eu vou elevar o volume, quando começar a apitar, eu pego aqui. Ó. Então, eu vou ter que ter um auxílio de um outro irmão, que tem um aplicativo Audio Tool, nesse caso aqui, esse modelo que eu indiquei para os irmãos. Por quê? Porque além dele mostrar o volume que está o som, nesse caso ele está mostrando 88 decibel, que é a altura do som, está bem alto já. O máximo é 90. Então aqui, ó, ele já deu uma altura muito forte. Ele acusou essa frequência de grave. Então eu vou lá, depois nós vamos ver, eu vou lá e eu tenho que cortar isso aqui. Então, para me cortar, eu tenho que provocar ele, tenho que elevar o volume. A hora que apitar, eu dou um print aqui nessa tela, ou marco lá no papel, alguma coisa, para não esquecer, para me abrir o equalizador que é aqui dentro, para tirar, cortar isso aqui, nós vamos ver. Então, isso aqui seria uma equalização por microfonia. Eu provoco a microfonia, né? Primeiro está no verde, né? A luzinha verde. Até quando eu subo mais do que 15 dB, aí vai dar microfonia, que é aquela luzinha vermelha que eu falei para os irmãos lá em cima, ó. Aqui, ó. A hora que eu aumento o volume, vai subindo aqui, começa a dar laranja, já começa a apitar aqui no laranja. Eu já posso marcar qual. Aí eu tenho que ter um outro equipamento para mostrar qual a frequência que está apitando. Não? Exatamente, eu não sei. Posso saber, é um grave, é um médio. Mas eu preciso desse auxílio aqui. Então, essa forma de equalizar aqui já precisa de um equipamento. Não é bem um equipamento, né? Um aplicativo auxiliar, vou falar assim. Qualquer um pode baixar isso no seu celular e ter isso aqui. Então, não vou chamar isso de equipamento, tá, irmão? Seria um auxílio de um aplicativo. Tá? Então, eu chamo de equalização por microfonia, certo? Eu que provoco a microfonia, certo? Aí, é lógico, quando eu abaixar isso aqui, essa microfonia vai parar. Só que se eu ficar sempre aumentando esse volume, toda vez que eu aumentar, vai aparecer uma outra microfonia. Terceira, quarta, quinta. Tem gente que faz isso aqui 10 vezes. Aí que eu quero chamar a atenção para os irmãos, que é errado. Se eu ficar fazendo isso aqui
uma vez atrás da outra, eu vou fazer 10 vezes, vou forçar 10 microfonias e vou ficar mexendo em 10 microfonias aqui. Fica um monte de zigue-zague aqui, fica um monte de mexida, vamos falar assim. Então eu aprendi a fazer somente uma microfonia. Eu vou forçar somente uma vez, ou máximo 2, tá? Máximo 2. Então eu vou usar só um filtro, eu vou voltar aqui para os irmãos ver. O filtro que eu falei antes do paramétrico, aqui ó, do paramétrico, tem no mínimo 3 filtros, vai até 8 filtros. Só que eu só uso 1 ou 2 no máximo, então não preciso ter um equalizador que tem esse monte de filtro. Se eu usar esse sistema que eu falei para os irmãos, né? Sistema de equalização por microfonia. Então tá aqui, identificando a microfonia, no caso aqui em Hz, é 177 Hz, pelo aplicativo, já falamos. Elimina a microfonia. Como eu elimino? Eu vou no equalizador que eu vou mostrar ali na frente, vou na frequência, no filtro número 1, né? E aí que o parâmetro que eu disse para os irmãos, são 3 parâmetros. Primeiro, qual a frequência que está apitando? Está aqui, ó, 177. Tá. Depois, manter o fator Q. Fator Q é a curva que eu vou mostrar para os irmãos, que eu não vem de fábrica, eu mantenho, não preciso mexer nisso, que exige mais conhecimento, mais estudo. Então, isso não muda muito. Então, mantenha esse 2, que é de fábrica, do processador, no caso. E 3, atenue a atenuação de dB quanto precisar. Depois vamos ver, menos 2 dB, menos 1 não muda nada praticamente, sempre menos 2, menos 3. Tem igreja que eu diminuo menos 5 decibel, mas é o máximo. Não é bom cortar muito dB, porque você corta toda a frequência, prejudica a fala, né? Até eliminar. Parou a microfonia? Pronto. Então, já está equalizado. Muito simples, certo? Depois que eu faço tudo isso, aí eu abro os demais. Eu fiz isso no canal 1, no púlpito, certo, irmão? Suponhamos que todos os microfones sejam iguais, tá? Senão já bagunça tudo. Aí eu tenho que abrir um outro microfone e fazer tudo de novo. Aí começa a complicar o sistema. Por isso que eu digo, mantenha sempre todos os microfones iguais. Aí no fim eu abro todos os microfones, né? Geralmente nessa mesma posição mínima aqui no meio, que eu chamo de flat, né? E pode ser que abrindo todos os microfones, geralmente gera uma outra microfonia, porque é muito microfone aberto. Aí você pode atenuar mais 1 ou 2 microfonias, que seria, que eu falei para os irmãos, no máximo 3, 2 ou 3, tá? Tem casos que eu abro todos os microfones e não dá mais microfonia nenhuma. Então, se necessário, faça novamente, vai aparecer uma outra microfonia, tu tira mais uns 2 dBzinho, pouquinha coisa, certo? Bom, agora tem esses 2 vídeos aqui, que é justamente equalizando na congregação, no treinamento que fizemos aqui em Blumenau, na presença do irmão Marcos e o irmão Liazor. Deu para entender o ar. Agora esse aqui é um pouco mais, 15 minutos é maior, vou cortar mais ele. Aqui já vai direto no processador, que é a peça mais, um pouco, que a maioria desconhece ainda, né? Então agora vamos mostrar como que é equaliza. Olha que agora eu vou... Vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Tá, o irmão já tá... então... Aqui, eu vou simular aqui. Eu vou sair... Expert X2, X8, tá tudo... E seu... Tá. Então os irmãos, o fabricante vai te indicar, tu baixa no teu aplicativo celular. Vamos localizar aqui onde é que está a Expert. Só localiza aqui aqui. Ó. Pronto, ele vai entrar, ó, pronto, abriu. Imediatamente, se eu estou bem próximo dele, o Bluetooth se comunica. Aqui tem um IP. O que é IP? É um número que identifica o aparelho que está aqui dentro. Cada um tem um número de série, vai falar assim, tá? A hora que eu clicar aqui, é como se fosse uma lousa digital, como se estivesse com a lousa digital. Aqui é a parte digital do sistema. Tá aqui, ó, X6 é o modelo do processador. Então eu tô aqui, ó, X60, eu clico aqui, ó, aparece aqui, ó, uma tela para tu colocar um código de senha. Digamos, para ninguém ficar entrando, que alguém pode entrar aqui e querer mexer, né? Então, é uma senha de 4 números. O da manutenção, ele vai combinar com o operador de ter uma senha para ninguém ter acesso. Então, os operadores de som, que são os irmãos, e nem vai passar essa senha para ninguém. É só para quem é responsável pela instalação, ok? Aqui eu digito a senha que eu quero. Geralmente, de fábrica, a foi 1, 2, 3, 4. Não deixa funciona, ó. Vou clicar aqui, vou botar 1, 2, 3, 4. Concluído.
Atenção, ok. Imediatamente entrou, como o raft, tá bom? O Bluetooth muito bem. Eles não pode falar. Às vezes sai, não, coloca 1, 2, 3, 4 e não entra. Aí é 0, 0, 0, 0, 4 e 0. Pronto. Entra aqui, Vou ó. Vai passar um ter um pouquinho R e um para R. frente. Geralmente eu vou trabalhar. Aqui. Então aqui, mas eu tenho RR. O que é RR? Esquerdo e direito. Eu tenho duas caixas. Agora o passo a passo do Esse aqui não está instalado, tá? o passo a passo do equalizador, do Então aqui, mas eu processador. tenho RR. O que é RR? Esquerdo e direito. Eu tenho duas caixas no meu sistema, certo? Aqui vivemos ao lado dos irmãos e eu do lado das irmãs. Olha lá, o Agora, LR. segunda tela. Eu volto aqui, voltar. Essa é a primeira tela. Pô, segunda tela eu ganho. Eu entro Agora a aqui, segunda, ganho. o ganho. Vejam bem que aqui, antigamente tinha um ganho para me mexer. Agora não tem mais. Passou tudo aqui. Então aqui já tem um ganho de fábrica. Não sei, aqui quando veio, digamos aqui, ó, canal ID. Vem normalmente 0, não? Aqui é o ganho principal, não, 0 é sim. máximo. Normalmente ele vem aqui menos E aqui é o ganho das caixas de som, assim, saída. qualquer coisa. Agora, eu não sei quanto do som vai sair de lá. Depende da minha caixa, depende do tamanho da sala. Então eu vou ligar o som agora. Eu estou ligado aqui com Então o vou microfone. passar para a próxima etapa para não perder muito tempo. Agora. Devagarzinho, Ó, eu vou ver como é que vai agora sair o som lá. já é outra parte, né? Atenção, ó. Vai aumentando até a microfonia. Ó, alô? Estou escutando o som da caixa? Estou escutando o som da caixa? Som, ei. Ó, aumentando. O som não está gostoso? Batadão. Por quê? Oi. Porque esse processador já dá uns bons que faz som aveludado. Está no tem limite, compressor. Ele já no me flat dá ali, no um volume som 5. excelente já. Por isso que é importantíssimo ter um compressor. Ó, não fiz nada. Não está Tá tudo equalizado flat. O que ainda, que é só está flat instalado. mesmo? Equalização 0 dB, caía, triste, né? Ele chegou lá ainda, mas até bom, é gostoso, ó. Isso, ó. Olha o tamanho da igreja, ó. Olha o som de já tá, não? Se eu cortar aí as vezes parte de som daqui, ó, essa é a parte de uma parte de som só. Com som, habilidade, gostei, tá certo? Então, olha a qualidade que o sistema de som dá, porque o sistema digital não lhe oferece mais qualidade, por causa dos recursos dele. Ok. Então, Vamos passar mais. No meio, tá? Olha lá, ó, aqui sai no flat, no meio o som, para equalizar, sai daqui. Microfonia. Aqui não está microfonando. Não pode ficar muito próximo. Agora eu vou provocar a Falando pra sair na microfonia para transmissão também, equalizar. tá? Vamos ver Então, se vai dar certo. O som vai excelente. No povo com ele? Tá, eu preciso fazer mais nada, certo? Preciso instalar isso aí. Parou aqui? Não, beleza, então preciso saber melhor. Isso é muito simples, tá? Para quem nunca instalou som. Tá. Digamos que eu quero melhorar, eu quero aprender a mexer nisso aqui. Então, ó, eu já descobri que esse ganho vai dar uma paridade boa. Essa é a estrutura de ganho que nós falamos. Começar a mexer, mas eu Já quero está estruturado, a potência, tá? mesmo, quando eu gosto de estilo, os vizinhos escutar. Tá, aí vou tentar aumentar esse som. Olha o que acontece. Está escrito ganho aqui, ó. Ganho. Aqui tem Vamos botar o ganho geral. para provocar uma microfonia só de preferência. Do canal 1. O que é canal 1? É lado esquerdo, o canal 2, lado direito. Nesse caso, eu acho que tem um canal aberto. Eu não sei qual dos dois está funcionando. Na verdade, eu ia aumentar o volume lá no aparelho. O botão. Não, aí já está equalizado, já está estruturado. É instantâneo. De microfonia, certo? Foi só para mostrar que se eu mudar essa estrutura de ganho, eu desequalizo o sistema todo. Então tem que ficar sempre. Estou tentando achar o ponto ideal aqui, ó. Som, 1, 2, ó. Pronto. Não preciso mais do que isso. Concorda comigo, mano? Agora, veja bem, eu tô falando um pouco lanço, perdi um pouco de potência. Tem que falar pertinho, olha a diferença que dá. Eu também falei da questão de essa haste, mas o botão. Vamos ver aqui a estrutura de ganho. No microfone. Ele tá muito barrigudo. Não, cortado, não dá. Aí tu vai, chega lá pro microfone curto. Estou explicando que esse ganho dá distância para tu falar mais longe do microfone. Esse ajuste de ganho aqui consegue deixar o microfone pegar longe. Eu vou pular aqui, vou sair desse. Tá bom, só buzilão? Ok. Agora eu vou pro próximo passo. Agora eu saí da estrutura de ganho. Crossover. Pronto. Esse desenho aqui, o Ender alinha com ele pros irmãos? Aqui eu vou fazer o crossover, o corte do subgrave. Não tá feita ainda, ela veio de fábrica. Vamos adiantar um pouco? Ela veio muito... Vamos adiantar um pouco? Nós já falamos agora, né?
30 Hz. Olha, não fiz ainda. Está atrasado aqui. É muito longo o vídeo. Eu preciso fazer uns cortes para colocar no grupo depois, irmãos. A gente vai fazer. Ó, aqui eu vou digitar a frequência que eu quero equalizar, cortar. No caso era 105 Hz. Ele vem de fábrica 30 Hz. Aqui eu altero. Lembra que eu falei de 105 Hz? Nós aprendemos lá com o irmão Israel, no caso das caixas dele, né? Ó, aqui tem um corte já. Isso aqui que é a carinha triste, ó, que eu faço na mesa analógica, eu faço a carinha triste aqui também no crossover, que é o corte do subgrave. Vamos soltar um pouco. Tira esses 20 mil, aí depois... Passar um pouco. A parte, acho que os irmãos já entenderam, né? Não é cortar. Você não corta nada, só limita. Essa parte está longa. O crossover é muito importante, irmãos. A parte mais importante é o início da equalização. É aqui, tá? Ó, aqui eu fiz a carinha triste, ó. Mudou um pouco. Por causa só disso aqui. Tá certo? Cortei o grave e cortei o agudo. A caixa, né? Ei, som. Tá acabando já. Canais ligados. Canal Irmãos ou... Depois os irmãos assistem com mais tempo. Nós vamos reeditar esse vídeo para ficar mais claro e mais curto também, que eu estou achando muito longo, muita coisa repetitiva, né? E como o áudio não está bom, aqui eu tenho um outro ali que eu vou ver se eu consigo resgatar, ó, que eu fiz na semana passada. Isso não é crossover, só para os irmãos entenderem. O outro, na carinha triste, é a política que eu dei, né? Ó, então se eu entrar aqui, ó, canal 1, eu vou desligar o canal 1. Estou copiando o canal 1 e o canal 2 aqui. Vou estar aqui e vou ligar o canal deles, ó. Outra cor, tá? O Isso é canal uma cor 2. amarelinha, que eu acabei de copiar. Para mostrar que o que a gente faz num canal tem que fazer no outro, né? Então, é isso aí, irmãos. Aí, vamos voltar aqui na apresentação. Então, esses dois vídeos aqui que são longos, ó, todos dá 25 minutos somando os dois, não está muito bom, nós vamos editar melhor para os irmãos, tá? Aqui é só recapitulando, né, irmãos, os passos seguintes que nós acabamos de falar. Aumenta o volume do púlpito, até provocar uma microfonia, vai o LEDzinho, se for mesa analógica, vai aparecer a cor laranja, que é a hora que começa a apitar. E aqui que está, não deu para mostrar bem no vídeo, quando tu abre o equalizador paramétrico, que chama EQ, no processador, eles não falam equalizador paramétrico, eles falam equalizador channel, canal, ou equalizador de saída. Então, esse paramétrico a gente sabe porque tem outros profissionais falam no áudio profissional usa o termo paramétrico, né? Na mesa digital, por exemplo, chama EQ PEC, P de paramétrico, E de equalizador, PEC com Q, PEC. Então, Parametric Equalizer, né? Equalizer, é em inglês a sigla, né? Então, aqui tem EQ Channel, EQ Paramétrico. O que é o paramétrico? Explicando melhor para os irmãos entender. A diferença de um equalizador gráfico, que é aquele monte de frequências, por exemplo, faixas, né? Começa em 63, vai até 8.000, 10.000, depende da quantidade de faixas que tem o equalizador gráfico, né? Pode ser de 5 até 32 bandas, né? Aqui não. Aqui são 3 parâmetros. Ele pega uma frequência fixa, então pode ser... Nós temos 20.000 frequências, de 20K a 20.000, exemplo. Tu pode pegar uma só, o que der aqui no leitor de RTA, né? Nesse aplicativo, a gente digita aqui. Então, não tem muito mais do que 32 frequências. Tem 20.000 frequências que eu posso digitar. Por isso que ele é mais preciso, né? Ele é mais correto. Eu tendo um identificador da frequência, eu tenho como identificar exatamente, é melhor usar esse parâmetro, porque ele identifica a frequência. Então, tem a frequência, né, F, né? F1 é uma equalização só, uma faixa, vamos falar assim. Qual faixa? Nesse caso aqui não é 500, esse 500 vem de fábrica. Eu entro aqui, mudo, coloco 177 Hz aqui, e aqui, ó, esse fator aqui que eu falei para os irmãos, como a gente não entende, deixa 2 de fábrica, tá? Para quem está iniciando. Você vai ter que estudar esse fator Q,
que isso aqui, na verdade, tem que entrar num software para ver o fator Q ideal, que vai de 0 a, eu não sei se é 10, salvo engano, vai até 10. Mas esse 2 aqui é, digamos assim, é uma dica oficial que já dá para resolver, sem precisar estudar muito. Então, eu mudo só essa frequência, eu não mudo o fator Q, e isso aqui é que eu vou colocar o dedo aqui e vou abaixar 2, 3, no máximo 5 decibel, até essa frequência abaixar. O barulho, o ruído na igreja vai acabar, se eu fizer isso aqui, certo? Só que eu estou num canal 1, ó, o canal das irmãs, por exemplo, ou esquerdo, ou frente. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu abro aqui o canal 2 e ponho a mesma frequência no canal 2, porque como a nossa igreja é simétrica, né? O lado esquerdo é igual ao direito, né? Então eu faço isso nos dois, fica igual. Aqui um som que, quando a mesa não está equalizada, acho que já mostramos isso aqui na outra aula. Bom, Carlos, paz de Deus. Amém? Só uma pequena dúvida. Assim que eu encontro a frequência que está dando microfonia, aí eu vou... Aonde que eu clico aqui no processador? No processador aí para poder selecionar aqui. A frequência. Quando o irmão clicar com o dedo aqui, eu seguro o dedo aqui, vai abrir uma outra tela, ou então aqui mesmo vai aparecer uma flechinha, aí o irmão, no próprio aplicativo, tem um xizinho para apagar e o irmão digita aqui, 177, Enter. Aí vai mudar esse equalizador. Vai abrir uma outra tela para o irmão mudar, tá? Certo. Aí eu tenho esse, para subir o volume em decibéis ou abaixar, tem um ar, né? Isso, aí volta aqui, né? A hora que o irmão digitar 177, ele volta nessa tela, já está mudado aqui. Aí, com o dedo, aqui vai estar no 0, certo? Aí o irmão põe o dedo aqui em cima e abaixa com o dedo devagarzinho, até sumir o barulho, até a frequência acabar, aí tu para. Pronto, está feita a equalização. Perfeito. No F2 que o irmão, aqui no comando 2Q, que não é para mexer, né? Aqui sim, fator Q, esse aqui não mexe, tá? Então seria, na verdade, só essas duas aqui. Mexe na frequência e aqui com o dedo diminui. Isso de ouvido, né? Agora, se tiver um equalizador, nós vamos ver mais para frente, um sistema software, aí ele vai mudar isso aqui, ele vai te fornecer o que você deve colocar aqui. Mas nós não temos esse recurso ainda, né? Não sabemos fazer. Então, fazendo assim já é suficiente. Entendeu? Perfeito, Deus abençoe. Amém. Ok. Aí no final, quando eu termino a equalização, o final, a última tela que eu faço é o limiter. Essas duas luzinhas que estão acesas, justamente aqui, ó, canal 1 e canal 2, geralmente nossas igrejas é assim, do lado das irmãs, do lado dos irmãos, ou frente e fundos. O que aconteceu nesse modelo, nesse print que eu tirei aqui? Quando o pregador grita, acende, isso aqui quer dizer que está funcionando a compressão. O volume está abaixando, aqui está gritando, mas está segurando o grito dele, né? Então aqui é no processador mais simples. Aqui do lado é uma mesa digital, que nós vamos ver na última aula. Isso aqui é um compressor. Isso aqui é exatamente igual a isso, só que no visual fica muito mais bonito você enxergar assim, que você vê, ó, o LEDzinho, lembra o LED que tem na mesa de som analógico? Aparece o LED aqui, ó, verde, aqui no vermelho, porque o irmão está gritando, ó. Tá vendo? Ó? Subiu o volume lá e ele tá gritando. Aí, o que é esse vermelho aqui? Enquanto ele grita, aumenta aqui, esse volume está abaixando. Ele grita de um lado e o volume abaixa de um outro. Isso aqui é como se o irmão tivesse com o dedo no botão do pregador do púlpito, e abaixando com o dedo, vai gritando, você vai abaixando isso aqui. Só que o compressor faz sozinho. Por isso você tem que equalizar de direitinho, saber colocar a razão que vai 4:1, né, o limiter, né, que nós falamos, vai ter que equalizar o limiter. Então, esse sistema aqui, na prática, eu quero dizer para os irmãos, é exatamente o que acontece no processador, ou qualquer um outro, falamos no início da aula do irmão Fagner, naquela mesa que ele colocou lá, vou voltar aqui para os irmãos lembrar, ó, aqui, ó, essa mesa aqui tem um compressor. O irmão estava gritando aqui, que eu não tenho áudio para mostrar. E funciona igual a mesa digital. Então, tanto faz você ter um compressor nessa mesa analógica, quanto você ter um compressor aqui no processador, ou uma mesa chique digital, que custa mais. O compressor funciona igualzinho em qualquer sistema de som. A função dele é comprimir e segurar o grito, certo, irmãos? Então, tá. Aqui uma observação. A gente não pode comprimir muito isso aqui, ó. Isso aqui é o índice de compressão. Ele começa aqui no positivo, com mais 6,
E eu vou apertando esse menos, ele vai diminuindo. Mais 6, menos 5, 0, menos 2, menos 3. Aí cada igreja vai ter um ajuste diferente. Isso aqui nunca é igual uma igreja para outra. Por quê? Porque depende da sua potência, das suas caixas, relação sinal-ruído, lembra? O ruído que eu tenho na igreja, o barulho da igreja, o tamanho da igreja, a altura, o volume, a acústica, tudo isso envolve, né, esse final de compressão. Então, voltando, o último tipo aqui de equalizador vai ser esse aqui, ó. Vai ser através de um software. Então, esse software vai fornecer aquele fator Q, que o irmão perguntou, lembra? Ah, e agora? Deixa no 2? Mantém no 2. Por que eu tenho que deixar no 2? Porque só através de um software, de um alinhamento, chama alinhamento de sistema, tá? Quando eu uso um software. Ou equalização de saída das caixas de som. E também falei equalização de saída, né? O que é? Eu estou alinhando a acústica da igreja. Então, é um software acústico, leitor acústico. É complexo isso aqui, tem que fazer curso, tem que estudar isso aqui, certo? Então, com esse software, eu consigo descobrir esse fator Q que o irmão perguntou agora para mim ali, ó. Isso aqui, ó. Esse fator Q aqui, ó, eu só consigo com software. Por isso que eu só consigo mudar essa frequência que eu tenho e aqui, de ouvido, eu vou baixando até sumir a equalização. Mas o software, ele me dá tudo completo, ele dá tudo isso aqui, ó, sem eu precisar fazer nada. O software gera isso aí, nós vamos ver ele na frente. Aqui, ó, aqui é um software, né? Então, aqui para os irmãos entenderem. A gente não entende nada quando olha isso aqui, né? A primeira, sem estudar. Mas tem uma coisa básica aqui que a gente deve entender agora já. Isso aqui começa com 20 Hz, que o ouvido humano começa a escutar esse som aqui, né? Que é o grave, subgrave, e vai até lá na frente, seria os 20.000 Hz. Então, o software me mostra toda a curva do som, de grave, médio e agudo. Então, voltando de novo, a nossa fala, a fala humana, vai de 60 Hz, que é muito raro, normalmente é de 100, 200 para frente, até 4.000, aqui nesse autor fala 3.400 Hz. Passou disso, não é voz mais, é ruído, é sibilância, aquele S, ou aquele ronco, não é letra, não é palavra isso, é só ruído. Então esse ruído eu tenho que tirar. Aqueles também não estou falando nada, eu tiro. Por isso que é importante fazer essa carinha triste aqui, esse patamar aqui, não mexer e cortar só o que eu não preciso para falar. E aqui mostra melhor, por isso que o software é mais preciso. Por quê? Porque aqui ele está mostrando um pico aqui no gravão, aqui deve ser o quê? 300 Hz está aqui, ó, 200 aqui, 300 aqui. Esse 300 Hz está com muito excesso. Então, o que o equalizador me mostra? Olha, essa faixa de 300 você tem muito. Se eu não tiver o software, eu não vou saber, né? Como que eu vou saber disso? Se eu começar a aumentar o volume, ó, ele vai aí começa a apitar provavelmente nessa faixa de 300. Aí sim vou descobrir que mais ou menos 290, 300 e tal, aí eu vou cortar no Audio Tool. Mas quando eu tenho software, eu não preciso levantar, gritar, fazer aquilo lá, eu faço porque não tenho software, né? Tendo software, sabendo usar, né? Aí sim, nós podemos fazer isso, tá, irmãos? Então o software vai mostrar o que aqui? Olha, tu tem que cortar nessa frequência, porque esse pico tem que cortar. Porque eu tenho que deixar essa equalização equilibrada. Isso aqui não é equilíbrio, é desequilíbrio. Aqui também tem um desequilíbrio, ó, 1.600 Hz. Aqui eu vou ter que subir um pouco, né? Só que isso aqui, ele está mostrando, é muito complexo, né? Na prática, ele vai me dar um resultado muito mais simples para eu alterar isso aqui. Os irmãos vão ver. Vamos ver aqui, aqui acho que chegou, acho no vídeo que eu queria mostrar para os irmãos. Isso aqui é só um exemplo, tá? Agora eu vou mostrar um outro exemplo que o irmão Israel fez, que ele é expert em alinhamento, né? Eu vou mostrar esse vídeo aqui explicando como que ele chegou nessa curva aqui, no caso da caixa dele, tá? Isso aqui vale a pena os irmãos entenderem o que é um software e como é complexo, né, também para a gente trabalhar nele. Bom, Carlos, eu vou gravar esse vídeo para ficar registrado uma equalização padrão para essas caixas Line minha, para ser colocada no processador Expert PX1. Eu só vou mostrar aqui por irmão, por curiosidade, o que eu fiz para fazer essa equalização. Vou passar um pouco aqui para de equipamento, vou passar direto. Está montando equipamento. Que é a minha placa de entrada. Pronto, aí. Aqui no Real. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu quero visualizar a alteração que a equalização está fazendo no meu sinal.
Porque o equalizador gráfico, ele tem largura de banda fixa e não dá pra gente saber. Então, assim, se equalizar com equalizador gráfico, é uma equalização às escuras. Você não sabe muito bem como que ele está atuando, o que ele está fazendo. E eu queria chegar nesse resultado aqui, aproximadamente. Uma atenuação de cerca de 5 dB aqui, nessa região, e uma atenuação gradativa, progressiva, um pouco mais atenuada, mais suave aqui nessa região. Que nem tá o gráfico aí, ó. Então eu gerei aqui o ruído rosa, periódico, né? Tem que ser ping periódico para usar o RTA no réu, tem esse detalhe. E a largura de sequência tem que ser a mesma que está configurada aqui, o 64, 64. Senão ela não mede com precisão. Aí o que eu fiz aqui? Só para os irmãos dar uma pausa, só para os irmãos verem como é complexo tudo isso, né? Ele tem muito estudo e muita experiência para falar isso aqui. Para a gente fazer sem conhecimento é muito difícil. Por isso eu falei para os irmãos que o nosso curso aqui é bem básico, teria que ter um curso só disso. Aliás, o irmão Israel tem uma playlist, eu vou colocar também depois nesse capítulo, para os irmãos que interessarem em estudar isso aqui. É gratuito isso aqui, ele vai fornecer qual é o link direitinho, mas é muito complexo. Só passei para os irmãos verem como que ele faz isso, tá? Vamos soltar mais um pouco para frente aqui. Aqui ele tem a curva, essa curva aqui que vai, esse software é que vai mostrar o que essa curva quer aqui, ó. Ele tem que comandar o software para mostrar o que ele quer que o software mostre. Então, a ferramenta, irmãos, o software não faz sozinho. A pessoa, o técnico, tem que ter habilidade para informar para o software o que ele quer, qual o objetivo dele, aonde que ele quer chegar. É isso que o Israel está explicando aqui. O objetivo dele é equilibrar essa faixa de frequência. Se eu não tenho conhecimento, não adianta eu ter esse software na mão, certo, irmãos? Eu tenho que saber o que eu quero fazer. O software não vai me dar tudo pronto. Expert. Eu apliquei um crossover. Essas configurações tem que replicar dessa forma. Eu apliquei aqui um crossover em 105 Hz com uma atenuação de 18 dB por oitava, Linkwitz LR. Por que eu não pus uma atenuação maior? Porque senão ele não atenua as frequências acima e eu não chego nesse resultado. Só para exemplificar, ó, eu vou aumentar aqui, ó, para 48, ó. Eu vou aumentando aqui. O que está mudando esse corte aqui, se ele é brusco ou se ele é mais ameno, ó. 48 é brusco. Aqui tá com 48 LR, ó. É muito forte o 48 dB por oitava de atenuação Linkwitz. Aqui, vai mudar isso aqui. Ficou diferente do que estava. Agora eu vou voltar, ó. Vai voltar o que ele quer, ó. Aqui, ó. Então ele quer isso aqui, tá mostrando o que ele quer aqui. Então ele tem que saber o que está fazendo. 18 LR ele não atenua tanto abaixo de 105 Hz quanto 48 não cortou LR, muito. obviamente. Só que para cima ele atenua mais, entendeu? Aqui, aí eu consigo chegar nesse resultado que eu tô querendo aqui. Aqui é o então importante. tem que ser dessa forma. O crossover tem que ser desse jeito aqui, ó. 105 Hz, 18 LR. Aí o que eu fiz aqui, ó? No equalizador gráfico. Banda de 1K. Depois ele mexeu mais uma coisa que só mostrei para os irmãos para ver como é complexo isso, né? Então eu só usei esses dois parâmetros. Aqui... Então, o que está acontecendo aqui? Só para explicar aos irmãos. Ele está usando um software no notebook. Aquela medição lá, ela aparece na igreja. Você tem que levar um microfone de medição, gerar o ruído rosa que ele falou, fazer um barulho lá na igreja para aparecer aquela curva. Então tem que ter tempo, você tem que ter algumas horas na igreja para fazer isso, tá? Claro, quem tem prática faz em meia hora, 1 hora, mas quem não tem fica horas, né? E aí ele transfere aquele resultado do gráfico, transfere aqui para o processador ou para a mesa digital. Essa parte que eu digo para os irmãos que é igual ao digital. Então o que ele fez ali com aquele gráfico, ele poderia passar para cá ou poderia passar para a mesa digital, que dá na mesma. O resultado é o mesmo, certo, irmãos? Vocês vão entender o que é uma mesa digital, o que é um processador digital. É a mesma coisa, que é esse aqui, ó, essa igreja que eu fiz. Aqui está passo a passo. Eu abri isso aqui, ó, foi sábado agora que nós fizemos essa instalação. Aqui é o passo a passo. Eu abri o Expert aqui dentro, irmão, viram, né? Entra no aplicativo. Aqui, entrei nesse aplicativo. Apresenta um número aqui que seria o identificador desse processador. Cada um vai ter o seu. Eu clico aqui com o dedo, aí abre essa tela. Aí eu crio uma senha pessoal, no caso de uma pessoa da própria comum, ou do cooperador, do encarregado do som, um só responsável,
que deve ter esse número, para não mexer, para ninguém mexer mais. Aí eu aperto aqui, eu clico, abre essa terceira tela aqui, que já é a tela para eu equalizar. Pronto. Abriu aqui, aqui começa a brincadeira, vamos falar assim, né? Então aqui, ó, abre o LR, já está à esquerda e direita, já está programado de fábrica. Aí eu abro essa segunda tela, que é esse ganho aqui, que eu chamei de estrutura de ganho. Eu vou mexendo aqui, ó, ganho principal, MEI quer dizer principal, né? Eu altero o ganho geral, né? Que seria de ganho do sistema todo, entrada e saída. E aqui eu altero só, aumento só o ganho de saída das caixas de som. Nesse caso aqui ficou nesse parâmetro. Cada igreja também vai ter uma estrutura, conforme eu falei para os irmãos. Chegar no 15 decibel acima do ruído de fundo, né? 80 decibel, no máximo uns 85. Aí no passo seguinte já é o crossover, é o corte, ó. No caso, o irmão Israel pediu para fazer 105, aqui eu fiz com 100, ó. Tá próximo. E esse aqui, ó, eu fiz com 12 dB, tá vendo? Esse corte aqui, ele já aconselha fazer com 18, mas isso é a caixa dele. Então tem que ter um pouco de conhecimento, mas geralmente é nessa área, nessa faixa aqui. Aqui, o irmão Israel fez um corte em 1000 Hz, mas não é um corte, é uma atenuação muito leve, menos 2 dB, é um sinalzinho que, no caso, aquele software acusou que nesse 1000 aqui, estava muito um pico aqui em cima, então tirou um pouquinho, certo? É um ajuste fino. Aqui foi o equalizador de entrada, aquele de 32 bandas que tem na mesa analógica, lembra? Aquele complicadíssimo, ó, só mexeu em um, ó. Ah, não, perdão, aqui aumentou um pouquinho aqui também. Não me lembro se foi ele ou se foi um erro meu aqui que eu apertei. Bom, aqui é outro exemplo, né, que 300 Hz, lembra que é daquele pico em 300 Hz? Deve ser esse print aqui, ó. Abaixei 5 dB, já é muito. Olha a curva que eu falei para os irmãos. Tá vendo esse fator Q que o irmão perguntou agora anteriormente, ó? Aqui já mudou. Por que está 0,6? Porque lá no software Hill, ele mostrou esse fator. Ele mostra para mim, olha, mexe em 300 Hz, mas altera o fator Q. Isso aqui que nós não temos de cabeça, não sabemos. Eu não posso mexer aleatoriamente, só se eu tiver um software. Por isso que o irmão Israel, sabendo usar o software, isso aqui fica melhor do que fazer de ouvido, né? Mas é muito complexo, como os irmãos acabaram de ver. E no final, aqui está bem equalizado. A equalização 1, então voltando, equalização mais importante é o corte de subgrave. Equalização 2, isso aqui não preciso, detalhe. Esse aqui seria o mais importante, o paramétrico, tá? Esse aqui é EQ Channel. Normalmente é só uma frequência, no máximo 2, 3 já é demais, tá? Mexer em 3 bandas já é muito. E se eu alterar uma microfonia só já tá bom. E, por último, é esse ajuste de limite que eu falei para os irmãos. Vai gritando, né? Daí cada igreja vai ter um nível aqui. Começa aqui no mais 6, mais, aí vou apertando menos até... Começou a acender a luzinha, pronto, parou. Aí já tá comprimindo. E geralmente é nos cultos que eu consigo. Se eu fizer isso com a igreja vazia, vai ter um resultado. Se a igreja estiver cheia, vai ficar faltando som, porque vai ficar preso demais o som. E com a igreja cheia eu preciso de mais potência, né? Tem mais gente na igreja, mais absorção. Então isso aqui eu tenho que ir nos 2, 3 cultos para ficar bem alinhadinho esse limite, tá, irmãos? Não é uma vez só na vida virar as costas e ir embora que pode dar problema. Aqui no final é só umas dicas de solução, nós já falamos na outra aula, quando dá alguns problemas, o que deve fazer, por exemplo, microfonia, que nós falamos agora, né? Deu microfonia, o que a gente faz? A gente vai na estrutura de ganho, tira o ganho, né? Ou a entrada ou saída, às vezes o master está muito alto, né? Vê se a equalização está em flat, às vezes o agudo está excitado, lá em cima, aí eu mudo o agudo, não tem carinha triste, eu ponho na carinha triste, aí eu tiro a microfonia, certo? Aqui depois os irmãos observam também, são várias dicas de vários probleminhas de soluções. Indo para o final aqui, é só uma relação de material básico que a gente usa para mexer com som. É o mesmo material que o pessoal, os irmãos que trabalham com órgão, tem no SIGA, eu coloquei aqui um link, entra dentro do manual do SIGA, tem os equipamentos que a pessoa usa para mexer com órgão. E a gente usa metade do que nós temos aqui, tem nesse link. Mas é claro, aqui é mais completo para técnico de som. Os principais eu coloquei em vermelho, irmãos, que a gente mais usa. Treina digital é importante, né? Para quê?
alinhar bem as caixas, abaixar ou subir ou virar para trás. Tem que ter uma trena para identificar exatamente onde eu quero que vá o centro da caixa. Geralmente é no meio da igreja, um pouquinho antes do meio. Então, sem essa trena, eu vou fazer de olho, né? A maioria faz de olho, mas não é certo. O certo é fazer, quanto mais exato tiver a posição da caixa, mais inclinação perfeita, melhor é, né? O multímetro, a gente sabe que tem que medir a impedância das caixas, né? Tem que ver se está tendo continuidade elétrica, etc. É importantíssimo. Então, não pode faltar isso aqui para o instalador de som. O Audio Tool, né, que é a principal ferramenta para equalizar, porque eu descubro qual frequência está dando microfonia, né? Limpa contato, muito problema a gente pega de mesa antiga, que está com problema nos botões, é só jogar um limpa contato, resolve, não precisa trocar a mesa. O resto é ferramenta normal, né? Bom, irmãos, o que eu queria agradecer a todos, né, os irmãos colaboradores até aqui. Temos mais uma aula ainda, mas como é outro irmão que vai apresentar, já estou antecipando os agradecimentos. O irmão que vai apresentar também a próxima aula. Depois nós vamos ter na última aula uma novidade aí, que provavelmente vai ter mais uma ou duas aulas aí para os irmãos participarem mais, que essa aula é mais apresentação, né? Os irmãos não estão participando, não tem como todo mundo participar. O que eu queria mostrar que eu deveria ter feito aqui, ó, que eu queria mostrar para os irmãos, ó, instalação do Rogue processador. Eu esqueci de colocar aqui na minha apresentação, mas está aqui agora comigo, eu vou mostrar para os irmãos. São 4 minutos, mas eu acho muito importante, que é super prático, é um resumo também de tudo que nós falamos aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos, esse rapidinho. Os irmãos podem ir perguntando, viu? Está aberto para perguntas, enquanto eu acho o vídeo final. Deus abençoe pelos positivos, pelos memes positivos aí. Pode ir falando, irmão, pode levantar a mão aí quem quer falar. Irmão Carlos? Pois não. Irmão Carlos, por favor, quando a gente quando atua o compressor, né, a pessoa falando alto demais, chega a perceber, assim, que bruscamente, pelo que o irmão explica aí, dá para controlar, né? Olha, é importante essa pergunta, irmão Cláudio. O compressor, ele não pode ser muito brusco, não deve ser muito brusco, certo? Porque senão tira a comunhão, né? Tira muita comunhão. Então tem que saber usar como compressor. Tem irmãos que arrocha mesmo, vamos falar assim, né? Não deve, irmão. Isso é uma falta de ética você cortar, a gente fala, cortar o som. Você não corta, você atenua. Inclusive tem um vídeo, puxa, eu tenho que mostrar esse vídeo enquanto os irmãos vão falando aí. Certo. Deixa eu procurar. Tem um vídeo que explica melhor o que é um compressor. É que eu peguei, enquanto os irmãos vão, já volto, tá, irmão Cláudio? Estou procurando. Irmãos, pode ir participando aí, irmão Leazor. Vai participando aí, enquanto eu acho aqui o vídeo para eu mostrar para o irmão. Tá legal. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Irmãos, a paz de Deus. Amém. Amém. Irmãos, não vai ser meu caso, mas essa pergunta pode aí dar uma despertada em alguns irmãos. Por exemplo, vai lá, faz a regulagem, deixa tudo certinho, mas acontece que não testou com uma pregação forte. E aí, às vezes, o senhor pode visitar muita igreja e cobre o microfone, porque o microfone está limitado. Então, tem que refazer tudo de novo, né, irmãos? Então, por isso que é importante estar no culto, depois que fez a regulagem, com o culto já certinho, né, irmãos? Perfeito, irmão. Pode falar, irmão Leazor. Fala a versão do irmão. Irmãos, é o seguinte, irmão... Como é o nome do irmão? Anderson. Irmão Anderson, nós temos duas situações aí. Deus visita a igreja, isso aí já teve uma época que até foi falado para os cooperadores, quando Deus visita muito a igreja, ele dá uma seguradinha, deixa a manifestação passar para ele continuar, entendeu? Porque acontece o seguinte, Deus visitou a igreja, para mim cobrir, se for uma visitação muito forte, eu preciso de um som muito alto, e esse som muito alto pode extrapolar os limites e incomodar o vizinho. Então, nós temos que fazer um balanceamento aí. Tá? Isso que o irmão Carlos falou lá atrás, fez todos os ajustes, colocou o compressor. É bom congregar 1 ou 2 cultos para ver como realmente ficou. Né? Para ver como realmente ficou.
porque nós temos que balancear até onde nós podemos chegar com o som, tá certo? O barulho, vamos dizer assim, eu tive numa igreja agora há poucos dias. Deus visitou tanto a Irmandade, o irmão começava a falar e a Irmandade manifestava. Teve uma hora que ele parou, segurou as duas mãos na tribuna, eu acho que ele ficou uns 2 minutos parado. Entendeu? E aí começou de novo. Mas a Irmandade estava sedenta e recebendo muito, cobria o irmão, mas o som já estava alto. Então nós temos que ter esse cuidado. Deus, irmãos, vamos hoje fazer uma instalação de um... Pronto. Achei o vídeo, irmãos. Deus abençoe, irmão. Amém. Então, esse vídeo aqui que deveria estar apresentado lá, mas acho que eu perdi a última versão que eu fiz agora antes de iniciar a aula, eu vou apresentar para os irmãos. É importante, é uma sequência, não está inteira, tá? Mas é uma sequência para os irmãos verem aqui, ó. Vou soltar aqui. É 4 minutos. Um Rogue, o novo Rogue com processador digital. Nesse caso aqui, ele já é amplificado com 400 watts. Agora o irmão está fazendo o teste. São 2 canais. Ó. Esse teste faz ruído na caixa. 2 canais lá da frente. São 4 caixas que estão aqui. Já medimos, deu 3,9 ohms de impedância. Pronto, irmãos. Tudo com terminal ilhós, né? Bem fixado. Agora vai reforçar com alicates para não escapar. Um lado é o canal A. Aqui tem 4 canal B. De cá e impedância 3,9 ohms cada. Está em paralelo, canal. Mas as caixas só... Todos os canais ligados. Vou dar uma pausa. Aquelas 4 caixas, como é 12 ohms aquela caixa que está ali, dividido por 4 dá 3,5, 3,6 ohms, que o canal é de 4. Então, só para explicar para os irmãos que foi feita a medição da resistência para não queimar o aparelho. Então, está bem no limite, tá? Ligando o aparelho, o irmão vai baixar no celular o aplicativo do Expert 6XR. Baixando o aplicativo. Pronto, já baixou o aplicativo, ali apareceu um código, nós vamos clicar nesse código, nesse identificador, vai abrir o Expert lá dentro do aparelho. Vamos digitar uma senha para que só o instalador de som tenha acesso a essa igreja aqui. Senha salva. Pronto, entrou no sistema. Vamos agora equalizar do zero. Como podemos observar, esse aparelho, o amplificador já é embutido, ele já vem com a potência máxima nele, então não preciso, a estrutura de ganho está pronta, e como dissemos no passo a passo, olha, todos os volumes em flat. Agora já podemos entrar no Expert. Irmãos, essa igreja aqui tem 8 caixas Line J12 de 12 ohms, 4 cada lado, e os microfones são iguais. São 4 microfones Kadosh. O do púlpito é o K4 e os da testemunho e oração é K3. Apesar de estar tudo aberto sem microfonia, eu vou fechar para seguir o nosso passo a passo, deixar só o primeiro microfone em flat para começar a equalização. Mas vejam bem que já está ligado sem microfonia, sem nenhuma equalização. Então essa primeira parte... Os irmãos viram? Primeira tela. Aqui já está LR, conferindo de fábrica, já vem ali correto, volta aqui na seta, entra no ganho, e aqui nós vamos agora equalizar a estrutura de ganho. Tem que aumentar o ganho, que está baixo, eu vou aumentar, aumentando o ganho. Vou aumentar um pouco a saída, canal 1, canal 2. Tento fazer a estrutura de ganho. Melhorou. Melhorou um pouco. Mais um pouco. Tá dando microfonia, eu volto. É que tá aumentando. Aumentou demais. Eu estava querendo voltar para trás e o dedo ia para frente.
Essa é a estrutura de ganho, o volume 5. O segundo passo é o crossover, nós vamos deixar em 105 e 18 dB, conforme o irmão Israel agora eu vou copiar aqui o canal 1, eu vou copiar aqui, ó, crossover canal 1, copiando o canal 1 para o canal 2. São dois canais que eu repito igual no outro. Copia e cola. Ele volta e já salvou. Agora sim. Aqui é só uma pausa para explicar, mas... 58 dB, então nós temos que aumentar o som até... Ó, aqui, irmãos, antes desse... nós medimos, esse aqui é um decibelímetro, é o Audio Tool, né? Nós medimos ali com a igreja em silêncio, nós ficamos em silêncio, estava dando 58 decibel, que é o ruído de fundo. Lembra aquele sinal ruído? O ruído é 58. Quanto tem que ser o sinal? 58 mais 15, que é o que eu preciso colocar o volume para poder ouvir bem o som. Então, 58 com 15 dá 73. Então, a gente estava aumentando a potência até chegar a 73, 75. Esse teste aqui que nós fizemos na prática, só para mostrar isso. Uns 15 acima. Então, vamos ver se o som atingiu 73 dB. Pronto, eu já atingi, ó, 15 segundos acima, 15 dB acima. Agora é o final. Final não deu para terminar. O volume do som está bem ajustado. Deus prevalecerá com glória. Ó, aqui, irmãos, é a mesma igreja, mas foi outra equalização, mas no mesmo tipo de equipamento. Para mostrar como ficou o som, aqui eu estou mostrando para os irmãos que o som consegue ficar tudo aberto, sem microfonia, o irmão prega e não altera nada, tá vendo? O operador está abrindo e fechando todos os canais e não está alterando nada, por causa do compressor. O compressor está segurando aquela potência para não aumentar todos os canais e não dá microfonia. Olha só que maravilha que ficou. Com virtude, com ânimo e paz. E para alguém que entrou aqui, essa palavra ela vai dentro do teu coração, te anuncia. Toda ferramenta está preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Então, irmãos, vamos ver que quando a gente faz uma equalização em estrutura de ganho bem feito, o som fica assim, fica automático, que eu falo, né? Claro, eu sempre faço esse teste final para saber se ficou um trabalho bem feito, tá, irmãos? Então, eu queria mostrar esse vídeo no final para os irmãos. E tinha um outro também que eu não queria mostrar, que é o que é um equalizador, sabe? O que é um compressor, um linguajar mais simples, que eu achei essa semana. Esse aqui é o Instituto de Áudio de São Paulo, um dos mais conceituados no Brasil, tá? Não conheço. Mas, afinal de contas, o que é o compressor? Pois, muito bem, o compressor nada mais é do que um simples botão de volume, exatamente como esse fader. Se está em 0 dB, significa que você não mexeu, ou seja, não alterou absolutamente nada. Mas quando você pede para o compressor fazer alguma atenuação no momento específico, o que ele faz? Ele pega esse fader e abaixa na quantidade que você pediu. Mas como é que funciona essa história de quantidade? O primeiro parâmetro que você precisa arrumar é o threshold, que nada mais é do que o gatilho da compressão, que significa que toda vez que passar daquele ponto vai disparar a compressão. Disparada a compressão, a pergunta que o compressor vai te fazer é, muito bem, quanto é que você quer que eu abaixe? Qual é a quantidade de atenuação que você quer? E isso você vai determinar aqui no botão de Rate. Por exemplo, de cada 2 dB que passar, um você abaixa e o outro você deixa passar. Ou numa taxa de 6:1, significa que cada 6 dB que passar do threshold, 5 você abaixa e 1 você deixa passar. Por isso que o limiter é a taxa infinito para 1, porque não passa nada. Então vamos admitir que você pediu para ele abaixar e na proporção que você escolheu ele vai atenuar naquele momento 6 dB. O que significa isso? Que ele vai pegar esse fader e vai abaixar 6 dB. Tá vendo aqui no VU? 6 dB de Gain Reduction, ou seja, a atenuação de volume. E aí vem os botõezinhos mágicos do compressor, o ataque e o release, que nada mais são do que a velocidade com que você abaixa. Irmãos, isso que ele vai falar agora, só para explicar para os irmãos.
é muito complexo também, essa velocidade do compressor atuar, se é rápido ou demora. Eu uso o automático do compressor, tá? Do processador. O automático, tá? Na mesa digital também, tem um botão lá automático. Então, essa parte que ele vai falar aqui é bem complexa e eu prefiro jogar no automático. Sempre deu certo, sempre ficou bom. Como o irmão perguntou aí, não corta o som, não comprime o som de uma vez, ninguém percebe que está comprimindo. Então, a taxa 4:1 e deixar a velocidade no automático. É a dica que eu dou. Ou volta para o 0 dB, ou seja, deixa de abaixar. Portanto, muito cuidado, porque tem muita gente que acha que o botão de ataque é o tempo que o compressor fica esperando para agir. Não é assim que funciona. O tempo de ataque é a velocidade com que o fader abaixa o volume na proporção que você escolheu. E o release é exatamente o inverso. Ou seja, acabou a necessidade de abaixar o volume, ele tem que voltar para o 0 dB, ou seja, parar de abaixar. Portanto, qual será o tempo que ele vai demorar para voltar para o 0 dB? Por isso que esses dois botões são os botões mágicos, porque é aqui que você vai ser capaz ou não de identificar a atuação do compressor. Rápido demais, lento demais, tirando os picos e só os picos, ou atenuando um valor RMS, deixando os picos passar. E você, já tinha pensado no compressor como um simples botão de volume? Deixa aí nos comentários. Bom, excelente, irmão. Gostei demais dessa explicação. Nunca tinha visto isso, é muito didático, viu, irmãos? O compressor, ó, esse aqui já estava, eu que não tinha visto, ó, já está na apresentação aqui, ó. Capítulo 12, nesse slide número 7. Depois os irmãos vão ver com calma. Eu vou corrigir algumas coisinhas aqui, aquele último vídeo que eu passei, que estava na sala de oração. Irmãos, é tudo isso. Na próxima aula, então, a última, nós vamos falar sobre esse rapazinho aqui, essa mesa digital, que tem tudo que nós falamos, só que de um modo gráfico, bonitinho, né? Tem esse outro aqui, que é o equalizador gráfico de 31, 32 bandas. Aqui a gente vai ter um outro mostruário, mas é tudo igual, a função é a mesma. Bom, irmãos, chegamos ao final. Graças a Deus, se tiver mais alguma pergunta, né? E se Deus quiser, Deus der vida e saúde, estaremos na próxima segunda, tá bom? Deus seja louvado. Amém. Amém.